minha fala neste intervalo de trabalho é mais no sentido de gratidão a todos aqueles que, embretados no 2040, produziram um material precioso para a cidade de Farroupilha. Então, eu quero dizer que estou muito agradecido com cada um dos senhores por esta vocação despendida ao 2040. Ele é importante. Há 18 anos atrás, numa manhã de 11 de setembro, alguns aviões tomados por terroristas invadiram prédios e mais de 3.000 pessoas desapareceram. Eu estou falando dos Estados Unidos da América do Norte. Destes cerca de 3.000 desaparecidos, apenas 60% foram identificados. E as pessoas mais importantes nesse dia 11 de setembro, na minha visão, não foram os médicos legistas que identificaram os 60, não foram os canais de televisão que transmitiram o fato para o mundo inteiro, não foi o grito de um grupo terrorista, e aí estou falando de vocação política. Os mais importantes foram os bombeiros anônimos, que alguns deles, inclusive, perdendo a vida, se embretaram naquela montanha de entulhos para buscar ainda alguma possibilidade de vida lá pós-ato terrorista. Na construção do 2040, eu considero o trabalho de cada um como o trabalho daqueles bombeiros, de forma muitas vezes anônima, estão conduzindo o mais importante de toda a ação. Estão ouvindo, estão coletando, estão preparando um material escrito para que a gente tenha uma receita segura para o futuro do município de Farroupilha. Em algum momento, alguns anos atrás, alguém sofreu um acidente sobre a ponte do Rio dos Sinos, na cidade de São Leopoldo. Ali, naquela ponte, 2 carros se bateram. E daquele dia em diante, nunca mais o trânsito foi o mesmo. Todos os dias, no final da tarde, o trânsito para naquela região, ou anda de forma muito lenta, sem nenhum acidente, sem nenhum fato novo. Os carros diminuem naquele local e há ali um stop, não definitivo, mas um stop na andança dos carros. Por que fazemos isso? Porque nós somos condicionados a fazer o que um dia fizemos. E, desta forma, as administrações públicas do Brasil inteiro são condicionadas a repetir os mesmos atos e os mesmos fatos o tempo todo. A saúde faz sempre do mesmo jeito saúde, a educação faz sempre do mesmo jeito educação, o desenvolvimento social e a habitação faz sempre da mesma forma desenvolvimento social e habitação, o planejamento quase sempre faz da mesma forma. O que nós estamos fazendo no 2040 é quebrando paradigmas. E esse assunto vai voltar para essa casa. Essa aqui é a casa do povo. Eu vi que o Fabiano esteve aqui, não sei se está. Quantos vereadores darão discurso adiante na imprensa falando sobre o 2040 ou sobre decisões do 2040 sem nunca ter participado de uma oitiva sequer do 2040? E isso faz com que todos aqueles carros que não participaram do acidente também atrapalhem o trânsito até hoje. É assim o comportamento humano. Nós somos defasados intelectualmente, porque nós nos condicionamos a nos tornarmos defasados intelectualmente. E o 2040, na simplicidade de quem foi ouvido, do mais simples, até um doutor da academia, com muito conhecimento, todos nós temos contribuições importantíssimas a trazer para o conceito formativo de uma obra inacabada, mas planejada para 20 anos, que é o nosso 2040. E isso faz com que nós mudemos conceitos sobre
a nossa cidade. Conceitos sobre todas as áreas. Nós nunca mais planejaremos a cidade da forma como planejamos até aqui. Nós nunca mais faremos o desenvolvimento social e habitação como fizemos até aqui. Nós nunca mais faremos a saúde como fizemos até aqui. Nós nunca mais faremos a educação como fizemos até aqui. Meia dúzia de eixos, 2 dezenas de sub-eixos, muita gente ouvida, muita ciência, muita fala, mas muito ouvido, e construções, e mudança de paradigma, e mudança de ato planejado, e mudança de conceito, e uma nova vida. Quem de nós aqui parou para pensar que em 10 anos estará arriscado no mapa da indústria automobilística mundial o carro a combustível fóssil? Alguém aqui parou para pensar? Em 10 anos nós teremos a indústria automobilística mundial cessando a produção de carros movidos a combustível fóssil. Estou falando aqui uma realidade, isso vai acontecer, escreva. Como é que nós estamos trabalhando o tema e preparando as nossas cidades para receber equipamentos elétricos com energias renováveis? As baterias ainda, e embora a Tesla tenha avançado muito, embora os chineses tenham lá o BID, né? Com capacitores importantes, acumuladores importantes, reservadores de energia elétrica importantes. Como é que nós estamos aí nesse conceito? Baterias cada vez de uso mais prolongado, acumuladores com capacidade maior e enfim, com capacidade de produção energética maior. Carros mais robustos, mais velozes, carros mais pesados de transporte, e veículos pesados, e ônibus, e caminhões, e máquinas movidas a energia elétrica. Como é que nós estamos preparando a lavoura de energia elétrica nas nossas cidades? Não é? Quanto nós estamos preparando de telhados solares para receber essa energia gratuita? Está vindo do sol, gratuita todos os dias. O bom Pai Celestial oferece o ar que respiramos, a água que bebemos, o sol, que é a energia que precisamos. Está tudo aí de graça. Nós não pagamos 1 centavo por isso. Nós só pagamos quando nós não usamos bem isso. E aí nós vamos para o hospital. Aí eu vou pelo SUS. Mentira. Você vai pelo imposto que você pagou. Você vai pelo imposto que você pagou. Porque se o maior financiador do hospital é o município, e o município está botando esse recurso, esse dinheiro do recurso livre, esse recurso livre é do teu tributo. Você está pagando para ir para o hospital. De novo. Está descontando lá no teu salário a previdência, mas está pagando de novo. Como tudo na vida. Que cidade nós teremos no final desse nosso planejamento de 20 anos, 2040? Que cidade nós teremos? A cidade do livro que estamos escrevendo? É a cidade que nós estamos escrevendo? Puxa vida, cara, esse negócio é pesado. Isso é quase uma religião. Isso é quase um caminho. Gente, quanta gente divorciada disso. Alguém disse um dia desses, um destes neófitos políticos. Tem muita gente que se mete à política, mas é neófito, não sabe bem nem o número do sapato que usa. Enfim, eu acho que está na hora da política ter políticos limpos, né? Organizados, intelectualmente satisfeitos, corpo limpo, né? Cabeça limpa, sem nenhuma substância, limpo, cabeça boa. Alguém diz, quem vai pagar a conta do 2040? Cara pálida, a conta do 2040 é não ter 2040, porque se não tiver o 2040, ninguém chega a lugar nenhum. Nunca se fez tanto asfalto na cidade, e é verdade. O que é pior do que fazer asfalto e buscar dinheiro no banco é não fazer asfalto e não ter dinheiro para pagar a conta do banco, porque ele desapareceu em varejo. Né, Glória? Desapareceu em varejo.
O pior do que tu não fazer, o pior do que tu fazer é não fazer. O pior do que fazer e dever é não fazer. Porque sempre que você tiver o compromisso de pagar o que você fez, você deu grandeza, você estimulou a economia, você fez a coisa rodar. Sai na urina o pagamento do que você usou. É uma questão básica, de uma cabeça qualquer clara. Abaixo os neófitos na política. Eu estou preparando um grupo que tem condições de continuar fazendo o que nós estamos fazendo, sem medo do futuro, sem medo de acertar, sem medo de fazer mais, sem medo de construir, sem medo de transformar, sem medo de incluir essa cidade aqui no mapa mundial como cidade modelo. Não tenho medo. Nós estamos prontos para isso. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Gostaria de chamar agora, então, no eixo de qualidade de vida, Juliano Balgarten, para falar de juventude e esporte, a Renata Parisotto, para estar falando de lazer, o Pablo Ues, para estar falando de arborização, e a Samila Balbinotti, de valorização dos espaços urbanos. Boa noite a todos. Cumprimentando, então, muito obrigado por estarem aqui conosco. Uma noite importante, uma noite de fazer história, de pensar, não só viver o presente, mas pensar o futuro e buscar, sim, qualidade de vida, que é o que a gente quer. Para a gente falar, então, um pouquinho na questão de juventude, a gente precisa compreender do que se trata. A nossa política nacional de juventude ela é muito recente. Felizmente, lá em 2013, o prefeito Clayton criou uma coordenadoria, um espaço para começar a trabalhar com as políticas de juventude. Então, a partir disso, com o marco regulatório a nível nacional, então, o Estatuto da Juventude, Lei 12.852 de 2013, que estabelece e cria, sim, o documento base que defina. Tá, mas quem é juventude, afinal? A faixa etária compreendida de 15 a 29 anos. Então, essa é a faixa dos jovens por lei. Então, acho que antes de começar a falar um pouco do que a gente fez, eu queria cumprimentar e agradecer todo o grupo. Então, o Adriano, a Coferai, a Aline, a Débora, a Fran, a Gabriela Massolini, o Lauro da CAS, o Marlon, enfim, todos os demais que de uma forma ou de outra contribuíram para esse processo. Como que a gente fez, então, isso? Primeiro, vamos olhar o que a gente tem na nossa casa. O quê? Quais são os programas? Então, a gente buscou o quê? Dialogar internamente. Todas as secretarias, o que tinha. Segundo, quais são os espaços que a juventude se sente inseridos e ocupam? Então, a gente fez toda uma pesquisa de campo mesmo. Então, a gente foi para a rua, olhou lá as praças, os parques, as quadras, tudo que correspondia, de fato, o que é propício da juventude. E, a partir disso, então, a gente começou a traçar o que nós deveríamos fazer, de que forma. Agradeço também a parceria do Vini, a gente fez um encontro Juventude e Educação, nosso encontro público, e a gente conversou com a comunidade através não só desse encontro público, mas com formulário digital, ida nas universidades, no SENEC, na UX, no Instituto Federal e algumas escolas. Então, a gente buscou, sim, ouvir o público jovem em variados contextos para abranger e, claro, a pluralidade de ideias fortalecer. Então, vamos lá. Os pontos positivos que a gente tem hoje, então, nessa questão das políticas de juventude. Sim, hoje a gente pode falar que Farroupilha avançou. Nós temos, enfim, consolidando, quase chegando ali o tripé das políticas públicas. Então, a gente tem hoje um plano municipal que estabelece as metas e diretrizes para os 10 anos. A gente tem o Conselho Municipal ativo, está crescendo, que é o quê? Mistura da sociedade civil com o poder público, sim, pensando no nosso jovem. E, por fim, em breve a gente vai também estar mandando para a Câmara de Vereadores o Fundo Municipal. Então, para buscar recursos, para trabalhar cada vez mais com essa área. Então, dentro desses outros pontos positivos, a gente tem, sim, sem sombra de dúvidas, a maior política pública de juventude, que é o transporte intermunicipal gratuito. Mais de 2.000 jovens foram atendidos no período de 2013 até hoje. Não tem um número exato porque tem uma variável.
Hoje, nesse semestre, só para vocês terem uma noção, nós temos 814 jovens que recebem desse benefício, que é o quê? O estímulo. Não só para estudar, mas para ficar aqui na cidade e prosperar, construir. Além disso, a gente também tem algumas outras coisas que foram feitas, que foram pensadas no nosso jovem. A Semana da Juventude, existiu uma legislação, nós botamos em prática. O Juventude Pensando no Futuro, que é esse ano foi realizada a 4ª edição, que é uma feira de profissões, momento de reflexão, pensando no futuro, vendo as possibilidades. A gente tem também várias oficinas que foram trabalhadas, tanto com a questão profissional, de inserção no mercado de trabalho, e a criação, apoio a entidades estudantis, grêmios. E agora, por fim, a gente está, então, realizando um curso pré-ENEM, onde que a gente quer o quê? Que nosso jovem consiga entrar com bolsa. A gente sabe todo o contexto econômico que o nosso país vive, então nada mais do que estímulo, incentivar. E, claro, dar condições. Pontos a avançar. Dentro da nossa pesquisa, dentro da nossa ida a campo, a gente chegou à conclusão que nós temos muitos espaços públicos. O que falta é otimizar. Ou seja, tinha uns que faltavam goleira para a prática de esporte, tinha uns que tinham espaço vago, que daria sim, tranquilo, para colocar, sei lá, uma tabela de basquete, ou quem sabe, um outro atrativo que condiz com a realidade, com aquilo que a juventude gosta. E também a gente sim vê como ponto principal mais programas para a juventude. Sim, criação de emprego, geração de renda, inserção, qualificação e, claro, sempre focando na questão da educação. E muitas das coisas que a gente fez, a questão da juventude se deu através dos pilares da educação, do lazer, do esporte, foram muitas coisas parecidas. E, por fim, então, a farroupilha que a gente quer. Mais cursos preparatórios para o mercado de trabalho, criação de programas focados no primeiro emprego. A gente quer também, sim, trabalhar cada vez mais quanto à questão tecnológica, implantação de um centro de juventude, um centro que seja referência para atender várias especialidades, várias atividades. E, sim, um centro cultural que abrange vários pontos. E o último item que a gente levantou, que é uma das demandas mais urgentes e, claro, tem que construir coletivamente, buscar um ponto de unificação da nossa juventude para incluir todas as tribos urbanas que a gente tem, todos os adeptos, enfim, de sejam quaisquer gêneros que estejam inseridos. Gente, era isso. Feito. Gostaria de chamar agora, então, Renata Parisotto para que fale sobre lazer. Olá, pessoal. Boa noite. Então, eu sou coordenadora do grupo de lazer. Gostaria de agradecer aos meus colegas de grupo, a Fernanda, a Tainara, o Emílio e o Ricardo também, e a Ana, que por um tempo fez parte também do nosso grupo. Então, como estamos vivendo um momento onde tudo é muito rápido, as exigências são cada vez maiores e a gente dedica muito tempo ao nosso trabalho, muitas vezes deixamos de lado, então, os momentos de lazer. Por lazer, a gente entende, então, momentos de descanso, esporte, sair com os amigos, fazer um curso. Vou passar aqui. Enfim, inicialmente, então, para a gente identificar qual era a situação do município nessa área de lazer e também qual a visão das pessoas sobre isso, a gente realizou um diagnóstico, mapeou forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E também realizamos um levantamento dos locais de lazeres públicos e privados já disponíveis. Aplicamos uma pesquisa online, que foi onde a gente mais teve opiniões, né? Realizamos também o nosso encontro público junto com o pessoal do esporte. E ali também a gente ouviu diversas opiniões e foi extremamente positivo. Então, nos resultados. Os pontos positivos que Farroupilha tem hoje. O constante desenvolvimento e potencial para desenvolver novas alternativas de lazer ligadas a turismo, cultura, saúde, esporte, valendo-se das belezas naturais que nós já temos nos espaços físicos já disponíveis, nos elementos culturais, na força produtiva e nos bons índices de qualidade de vida. Temos também parques e praças já revitalizados e equipados para receber bem os moradores, belezas naturais, pontos turísticos já consolidados, museus também, empreendimentos novos, ligados tanto à vitivinicultura, também às cervejarias, enfim, outros empreendimentos que estão surgindo e que valorizam a área do lazer. E espaços privados que oferecem os serviços de lazer, especialmente
nos finais de semana. Os pontos a avançar que a gente identificou. Maior exploração do turismo, a regulação de algumas atividades, porque quando se realiza alguns eventos para serviço e que tenham serviços de alimentação e bebidas, o poder público ainda cobra um valor um pouco alto, que teria que ser adaptado. A ampliação de opções diferenciadas e voltadas a diferentes públicos, por exemplo, a diferentes classes sociais, poderes aquisitivos, faixas etárias e questão de acessibilidade também. E investimento em segurança, principalmente à noite. Melhoria e manutenção, limpeza das praças, parques, ciclovias, a conscientização da população também quanto à importância da limpeza e a manutenção dos equipamentos públicos. A flexibilidade de horários de atendimento do comércio e serviços, principalmente na área central, que também outros grupos identificaram. A mudança de cultura da nossa população também, de entender que o lazer é importante para a qualidade de vida, para a saúde física e para a saúde mental também. E com isso a valorização do que o poder público oferece, né? Que hoje a gente vê que as pessoas não participam muito, poderiam participar mais, mas também tem essa cultura de ficar em casa e não aproveitar o que o poder público está oferecendo, que na maioria das vezes é gratuito, né? E também a união de todos, da comunidade, dos representantes da população, quando se fala em vereadores, por exemplo, e dos meios de comunicação, porque hoje se percebe que existe uma crítica muito forte e pouca colaboração. E para a Farroupilha que queremos, então, estruturas de lazer plurais, que levem em conta as diferentes realidades econômicas e sociais, a manutenção e limpeza constante dos espaços já existentes, segurança e iluminação, que é super importante, conectividade entre as áreas abertas, arborização adequada, que os espaços privados que a gente tem hoje proporcionem experiências e bom atendimento, que valorizem desde o farroupilhense, mas também o turista, horários estendidos do comércio. Também uma sugestão que a gente colheu e que a gente levou super em conta são os zoneamentos, por exemplo, a Júlio de Castilhos, tornar ela uma rua destinada a bares e restaurantes, que essa foi uma das demandas que a gente percebeu nas reuniões. A inversão de conceitos também, que é a conexão entre os espaços abertos por meio de avenidas, ruas, formando corredores verdes, que colocam o pedestre e o ciclista em um patamar, um plano superior aos veículos. Isso proporciona uma rede de espaços de lazer e entretenimento, a cultura do uso dos espaços públicos e a mudança de pensamento, o lazer como uma atividade essencial para a qualidade de vida. E outra questão que eu queria trazer aqui, que dentro do encontro público e também da pesquisa, a gente observou algumas coisas que foram apontadas e que eu acho interessante a gente saber o que o farroupilhense quer. Então, as opções que foram consideradas mais importantes para o desenvolvimento de Farroupilha foram bicicletário, ciclofaixas centrais, parques, praças, teatros, cinema, uma rua da gastronomia, programações fixas de inverno e verão, e quiosques e banheiros em espaços públicos. Outras sugestões também que foram levantadas, espaços de lazer ao lado das paradas de ônibus, compostos de parques de brinquedos para crianças, bancos, paisagismos e pequenos comércios administrados por estudantes. Essa foi uma sugestão da AFEI. Também espaços abertos para passear com os animais de estimação, o comércio aberto até mais tarde, mais opções de lugares fechados onde tenham atividades fixas de lazer para a família, tendo em vista o frio. Mais ciclovias, investimento em segurança, como a gente já falou aqui, e o que as pessoas procuram em outra cidade, porque não tem aqui na nossa, seria o shopping, cinema, teatro, uma gastronomia diferenciada que abra à noite e aos domingos, e esportes radicais ao ar livre, praças e parques com boa infraestrutura. Não que eles não encontrem, mas também procuram em outras cidades a questão dos parques e praças. É isso, gente. Então, muito obrigada. É tudo de novo. Gostaria de chamar agora novamente o Juliano, então, para que faça uso da palavra agora para falar sobre o esporte. Bom, voltando aqui, então, o grupo do esporte foi coordenado pelo Adriano Conferai. Então, dentro do que a gente também pensou, falar um pouquinho do que nós trabalhamos. A gente fez em conjunto a questão da análise
e do levantamento dos espaços públicos de cunho esportivo, enfim, que tivesse uma referência. E a gente conseguiu perceber algumas coisas. E, por conta disso, também a gente realizou, além desse encontro público em parceria com o Grupo do Lazer, que foi lá no Moinho, a gente fez uma outra reunião também muito produtiva lá na Secretaria de Esporte, onde que a gente teve em torno de 10 entidades e grupos que vivem do esporte, enfim, que tem não só como uma opção de lazer, mas como algo essencial do seu dia a dia. E a gente elencou alguns pontos positivos no meio disso tudo. A gente tem uma estrutura muito boa já existente. Pegar, por exemplo, o complexo esportivo do Parque Cinquentenário, a piscina do Parque dos Pinheiros, algumas quadras de vôlei e futebol que foram construídas, projetos em andamento. Daí dentro disso a gente quer destacar o Centro Desportivo de Atividade Complementar, que então é um projeto que cada ano que passou ele melhorou algum aspecto. Então, nesse projeto é totalmente gratuito para nossas crianças, nossos adolescentes, onde então eles têm o transporte muito próximo das suas residências. E dentro disso, então, são várias modalidades que são ofertadas: vôlei, futsal, handball, basquete, badminton, hockey indoor, ginástica artística, multidesportivo, iniciação e xadrez. Hoje nós temos um número aproximado de 600 crianças e adolescentes que participam desse projeto, em contraturno. Estuda de manhã, frequenta à tarde e vice-versa. Nós temos também os Jogos Estudantis, que é uma política muito forte no nosso município. O dado do último, somando todas as modalidades realizadas no ano passado, nós temos em torno de 5.400 participantes. Então, é um bom número. Toda essa questão do custo, enfim, a realização. A gente tem também atendimento de forma presencial de uma parcela significativa da população. E a gente tem também algo que é muito crucial e importante que foi desenvolvido: o apoio na realização dos eventos esportivos, sejam eles com questão da segurança, ambulância, premiação, material esportivo, cedência de espaço, busca de parceria, sempre como foi possível fazer. Pontos a avançar: manutenção, que eu acho que é um ponto em comum de todos os grupos dos espaços públicos, implantação de projetos para terceira idade e pessoas com deficiência, ampliar os atendimentos em outros espaços existentes, ou seja, criar núcleos de atividades esportivas nos bairros. E a farroupilha que nós queremos: a ampliação do complexo esportivo, ampliação de modalidades esportivas que hoje já são ofertadas, e dentro desse complexo a gente quer o quê? Mais espaço, ampliar, mais quadras, para que a população se sinta inserida e vá até lá. E por fim também, adequação e criação de espaços para a realização de eventos oficiais. Por exemplo, um campeonato a nível nacional de futsal. A quadra precisa ter uma dimensão X e assim por diante. Então, dentro disso foi que a gente trabalhou nesse tempo do eixo do esporte, do subeixo do esporte. Obrigado. Obrigada, Juliano. Gostaria de chamar agora o Pablo para que fale sobre arborização. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todo o meu grupo que trabalhou arduamente na questão da arborização urbana. Então, nominar aqui os participantes, que é o Claudiomar Pegoraro, a Samila Balbinotti, a Tarciana Maino e a Camila Faquin, que se juntou mais tardiamente ao grupo também. O que a gente tratou foi de um tema muito sensível, né, para todos, que influencia na vida de todo mundo. Tá funcionando? Então, a arborização urbana é esse elo de ligação entre o meio urbano, ou esse construído que a gente vive, e o meio natural. Então, foram elencados alguns pontos positivos e negativos da questão da arborização urbana de Farroupilha dentro do diagnóstico, né? E um ponto positivo bastante importante para a cidade, que é um gabarito viário que permite a implantação da arborização urbana. Nós temos uma legislação em Farroupilha, que ela é de 1978, que já garante com que a cidade seja implantada sempre com gabarito viário mínimo de 18 metros, garantindo uma calçada, um passeio público de 3 metros, o que nos garante um bom espaço para
o transeunte e os equipamentos públicos, como a arborização. Existe também um sentimento de pertencimento por grande parte da população da questão da arborização. Então, as pessoas elas se afeiçoam à árvore que está na frente da sua casa e, então, tendem a cuidar dessa árvore. Já também foram elencados outros pontos que não são tão positivos, né? Como um conflito entre a arborização e a infraestrutura da cidade. A gente pode ver aqui, né, a questão da fiação elétrica, a questão do calçamento. Isso faz com que a árvore também traga alguns desafios. Disseminação de espécies exóticas invasoras. Então, grande parte da arborização urbana da cidade é composta por uma espécie invasora, que é o ligustro, que foi implantado em uma época, enfim, e que hoje virou um problema. Essa questão de escolher poucas espécies, né, no trato da arborização urbana propicia a disseminação de doenças, então que ela se propaga muito rapidamente, trazendo um problema muito grande para toda a arborização. Nós temos o caso hoje na cidade dos ingás, que estão com um problema sério. Também verificamos, então, nesse diagnóstico, o desconhecimento por grande parte da população sobre essa importância, qual é a importância da arborização na minha qualidade de vida, na qualidade de vida da minha cidade. E também identificamos falta de técnicas adequadas no manejo e na condução e manutenção dessa arborização urbana. Bom, o que almejamos, então? Qual é a farroupilha que projetamos sob o viés da arborização urbana? É uma arborização urbana preponderantemente nativa, para complementar, então, o nosso próprio ecossistema, para propiciar que as pessoas tenham contato com as nossas espécies e que isso sirva também como meio de educação ambiental. Acompanhamento técnico no desenvolvimento da arborização urbana. Então, criar esse acompanhamento para que a gente tenha dados reais da nossa arborização. Educação ambiental da população em geral sobre a importância da arborização e os seus benefícios sobre qualidade de vida e ambiência urbana e a paisagem. Também temos como meta, né, criar uma identidade paisagística através da arborização, que isso pode fazer as setorizações das cidades, né? Escolhendo espécies próprias e com um efeito paisagístico bastante grande. Também temos uma meta de melhorar o índice de área verde per capita do município. Hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda que o mínimo seja 12 metros quadrados por habitante e que o ideal seriam 36 metros quadrados de área verde por habitante. Então, Farroupilha, hoje não temos esse índice medido, é uma das metas, então, das ações que a gente tem que fazer, é saber onde Farroupilha se encontra dentro desse regramento e buscar, então, chegar no ideal. E utilizar essa arborização num marketing verde da cidade. Então, dentro da Farroupilha que queremos, quais as ações que a gente planejou e algumas já estão ocorrendo. Então, ter um regramento da arborização urbana, o Plano Municipal de Arborização Urbana, que já foi, inclusive, encaminhado à Câmara de Vereadores. Capacitação dos funcionários públicos que dão o manejo e o trato da arborização urbana. Isso também já foi realizado treinamentos. Eles têm que ser sempre renovados, né? Exigência de arborização vinculada ao habite da edificação. Também é uma legislação que nós já temos no município. Reforçar a educação ambiental para mostrar e fazer com que as pessoas entendam os benefícios que ela tem com a arborização. Eles são muito maiores do que alguns eventuais contratempos. A revitalização do horto municipal para que se consiga a produção de mudas próprias para reduzir os custos e aumentar a nossa oferta. A convênio com as concessionárias com o foco na arborização urbana. Então, isso aqui também já está sendo gestionado junto à RGE, que é a principal concessionária que tem interferência com a rede e com a arborização, para que se tenha um regramento e uma convivência mais pacífica.
e a implantação de projetos pilotos de arborização urbana adequada nos espaços públicos. E agradeço a atenção de todos. Obrigada, Pablo. Gostaria de chamar agora a Samila Balbinotti, então, para que fale de valorização dos espaços públicos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu grupo, a Camila, a Maiara, a Andréia, a Patrícia e a Tainara, que com muito empenho a gente desenvolveu um trabalho, modéstia à parte, muito bom, muito completo, onde a gente pôde crescer também enquanto profissionais e, com certeza, contribuir para que a nossa Farroupilha cresça mais ainda. Então, para realizar os nossos estudos, a gente fez diversos tipos de trabalhos. Em campo, fizemos levantamentos em loco, através de pesquisa, né, na audiência pública também, onde a gente fez um estudo de caso de uma revitalização de um espaço público de Porto Alegre, e também para proposição dos espaços futuros a gente estudou diversos casos em cidades no mundo e no Brasil. Então a gente avançou bastante nessa questão de tecnologia das cidades e voltado realmente para o futuro, né? Nós elencamos alguns pontos positivos que a gente tem no nosso município, que são as reformas, construções e revitalizações de 21 praças, 3 parques nos últimos 7 anos, sem contar todas as reformas de museu e outros equipamentos públicos que foram feitas, e construção também. Construção de trechos de pista de caminhada e ciclofaixas, revitalização do calçadão da Júlio de Castilhos, requalificação do Centro de Eventos Mário Bianchi e construção do palco multiuso municipal. A gente teve diversas outras reformas que aconteceram, né, que a gente poderia citar, mas essas foram bem impactantes e deram uma característica nova, cultural, ao nosso município. E principalmente as pistas de caminhada, ciclofaixa, têm o intuito de ter continuidade, né, para a gente poder entregar uma pista completa até chegar nos pontos previstos. Bom, pontos a avançar. A gente observou que, embora nós tenhamos construído muitas coisas, a gente acaba pecando na manutenção básica desses equipamentos urbanos. Porque, às vezes, são coisas pequenas que diariamente poderiam ter uma atenção e que acontece que vão sendo deixadas de lado e até o ponto que tem que ser feita uma reforma muito mais onerosa do que se tivesse tido um cuidado diário, uma atenção mais contínua a esses espaços e, com certeza, mais barata. Equipes de segurança e manutenção para esses espaços. Muitos espaços sofrem pelas pessoas que vão lá depredar, enfim, os espaços públicos. Então, a gente precisaria ter umas equipes que ficariam responsáveis por esses espaços. Construção de espaços culturais e teatro, que é uma demanda que foi, inclusive, bastante solicitada a nós no encontro público, através das pesquisas. Padronização das paradas de ônibus. Hoje a gente tem uma variedade enorme de paradas, algumas bem antigas, algumas mais modernas, mas a nossa ideia é que ela tenha uma característica única e que ela seja moderna, que ela dê uma cara mais especial ao espaço e enriqueça, independente aonde for. Padronização do mobiliário urbano também, placas, lixeiras, bancos, né? Que tenha uma unidade visual na nossa cidade. Remoção da poluição visual dos elementos de publicidade. A gente já tem estudado isso há muito tempo.
é um tema que não depende apenas do poder público, mas a gente vê que em alguns lugares específicos a gente tem essa dificuldade de ter uma poluição visual muito grande e que acaba interferindo na paisagem urbana, né? Então, maneiras de regulamentar ou incentivar que isso não seja tão excessivo. Implantação de acessibilidade nos espaços públicos. Hoje é muito importante, cada vez mais a gente tem inclusão aos PNEs, enfim. E nós hoje já temos um cuidado extremo, mas tem que ter uma atenção maior ainda, porque tem muitos pontos que ainda precisam ser adequados e ter acessibilidade. Criação de corredores verdes em avenidas, já foi citado anteriormente, né? Ele dá uma paisagem, uma ambiência urbana incrível no município. Criação de hortas comunitárias, é uma forma das pessoas terem o pertencimento, antes mencionado também, do município, se sentirem que fazem parte desse espaço público, que estão contribuindo com o crescimento dele. Implantação de ciclovias, ciclofaixas e pistas de caminhada já vem acontecendo, a gente pretende que seja contínuo e que tenham mais pontos desses espaços. Implantação de fiação elétrica subterrânea, ele dá uma característica muito boa para a paisagem urbana, ele dá uma qualidade para todas as fachadas, enfim, toda a qualidade visual da fachada no entorno da cidade e até dos equipamentos públicos que tem, ele enriquece muito. Implantação de lixeiras subterrâneas. As lixeiras subterrâneas, elas já são implantadas em algumas cidades aqui do município. Ai, meu Deus. Elas têm uma eficiência muito boa, não só na ambiência urbana, mas também ela ajuda para que a coleta de lixo seja mais espaçada entre os períodos, então acaba sendo mais sustentável por não ter que consumir combustíveis, o caminhão de lixo acaba passando menos vezes e também evita doenças, porque não acontece do lixo se espalhar pela cidade, são N fatores que agregam essa construção. Construção de praças em bairros que ainda não foram contemplados, a maioria dos bairros do município já foram. Pontos de recarga elétrica veicular, que é uma realidade próxima nossa. Alternativas sustentáveis tecnológicas como solução para superlotação de cemitério. É um assunto e um tema que ninguém fala, que é super importante, porque hoje a gente não tem mais espaço de cemitério e é um espaço super desagradável. Nas visitas técnicas que a gente fez, a gente observou o quão ruim é para uma pessoa que está numa situação de despedida, está naquele espaço público. Então, a gente buscou diversas alternativas tecnológicas e até sustentáveis que seria muito interessante ser implantada. Alternativas sustentáveis, utilização de barragens como área de lazer. É uma forma da gente aproveitar o espaço que a gente já tem, enriquecendo mais o espaço público. Farroupilha que queremos. Parcerias públicos-privadas, concursos públicos para elaboração de projetos, consulta pública e técnica na proposição de projetos, captação de recursos, equipes permanentes e qualificadas para realizar a manutenção dos espaços públicos existentes, mais rigor na seleção das empresas e processos licitatórios, evitando baixa qualidade nas obras. Muitas coisas já vêm acontecendo hoje no município, mas a gente tem que ter mais atenção para que a gente possa fiscalizar mais essas obras que acontecem. Então, criar um processo licitatório mais criterioso e, bem como todos os outros itens já citados, para a gente enriquecer mais nossos espaços públicos.
Aqui a gente botou um dos croquis que a gente fez de 2 espaços, tá? Que a gente já prevê a implantação dos mesmos para que não seja conturbado, porque são espaços grandes, é o Largo Carlos Fetter, aqui, e aqui o Balneário Santa Rita, que tem uma ocupação que seja homogênea, para que não aconteça de ser ocupado de maneira indevida e acabe, no fim, não tendo uma característica única, uma ambiência urbana. É isso.